Glória a Deus ao nosso Senhor Jesus. Gente, hoje, no meio da Semana Santa, seguindo a série de vídeos, eu vou falar de duas pessoas que tiveram finais diferentes e histórias parecidas, que é de Pedro e Judas. Todo mundo conhece um pouquinho da história de Judas, que traiu Jesus. É importante a gente deixar claro, Jesus confirmou que é necessário o que Judas fez. Judas sendo usado por Satanás, ele tinha como função ali trair Jesus mesmo, para poder Jesus seguir o que está escrito nas Escrituras, que é ser crucificado. É tanto que quando acontece da possessão de Satanás sobre Judas, Jesus fala, faça o que tem que ser feito. Então é importante a gente entender esse acontecimento que foi permitido e ministrado e tudo de acordo com os caminhos de Deus. Mesmo sendo uma tragédia, que é a questão da traição de Judas, mas que a gente possa ressaltar a importância de que Deus ele tem o comando de tudo e que se aconteceu é porque ele permitiu. Amém? E glória a Deus por isso. Pedro, inclusive, não queria que Jesus fosse crucificado. E Jesus disse, show Satanás, que foi uma outra... É interessante a gente perceber essa troca, né? Quando Satanás usa Judas para traição, para levar Jesus à cruz, ele fala, faça o que tem que ser feito. E quando Satanás usa Pedro, ele fala, Jesus expulsa, show Satanás. Quando deseja que Jesus não seja crucificado. Então você percebe aí a questão de quando tem que ser feito segundo a vontade do Senhor, nada impede. O que tem que ser feito, o que está escrito nas Escrituras, o que Deus sabe que é melhor para nós, não existe nada que impeça. Agora, se for algo que vai nos afastar do Senhor, que foi o caso quando Pedro foi usado por Satanás, vem alguém sendo usado por Deus, ou o próprio Deus não permite ir tão longe. Então é importante a gente perceber como é que funciona aí os caminhos do Senhor. Quão sábio, maravilhoso e grandioso és Deus para poder cuidar de nós, para poder olhar por nós sobre o que é melhor ser feito na nossa vida. Deus permite situações porque Ele sabe o que é melhor para frente. Mesmo que a gente não entenda, Pedro não estava entendendo, devido à sua dúvida, devido à sua vontade, ele abriu brecha para Satanás, mas Jesus expulsou. Não é assim que funciona, não é por este caminho, mas quando Satanás usou Judas e que estava no caminho do Senhor, Jesus disse, faça o que tem que ser feito. Então é interessante a gente ver essas duas vertentes como é diferente. O caminho é diferente. E a gente também tem que pensar isso na nossa vida. A nossa vida tem um caminho diferente do irmão. A nossa vida não é a mesma vida que as outras pessoas. Então a gente tem que olhar a nossa vida de acordo com o que está escrito na palavra de Deus e o que o Senhor deseja que eu e você façamos. A gente gosta muito de se igualar uns com os outros. E não é por aí que a gente vive o corpo de Cristo. O corpo de Cristo a gente vive a mesma missão de viver conforme o segundo a palavra do Senhor, mas a gente tem que viver conforme o que Deus deseja a cada um de nós. Que cada um de nós tem uma história diferente a ser cumprida, tem um processo diferente a ser tratado, a ser transformado. Então a gente não pode se comparar uns com os outros. Então que a gente aprende um pouquinho aí já com essa questão dessa diferença desses dois. E aí no final, Jesus está sendo julgado, que depois eu vou fazer um vídeo sobre essa parte, sobre o meio de julgamento de Jesus, sobre Pilatos, sobre o que os guardas romanos faziam com Jesus. Pedro estava chorando, ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Jesus ele já tinha previsto a negação de Pedro, mas ele continuou amando. Ele chamou Pedro mesmo assim. Lá na frente, Pedro ajudou na construção da igreja. Então, a gente percebe a misericórdia de Deus, a gente percebe o quanto Deus é misericordioso com Pedro também, que é misericordioso comigo e com você. Ao contrário de Judas, que foi e se suicidou. O caminho de Judas não foi a busca pelo arrependimento, não foi a busca pelo perdão ao Senhor, pelo que ele tinha feito. Mas, enfim, ele tirar a própria vida. Então, a gente pode trazer uma lição para todos nós, uma lição espiritual, segundo a palavra de Deus que a gente aprende nessa história verídica do que aconteceu de Judas e Pedro. Não existe pecado maior ou menor que Deus não possa perdoar. Não existe nada que Deus não possa perdoar, que possa lhe dar uma nova chance de você viver com Ele. Então, esse momento que eu estou aqui abrindo sobre essa história de Pedro versus Judas, é que você entenda que você pode seguir o caminho de Pedro, que você pode ter uma segunda chance, uma nova esperança de viver com o Senhor. Deus permite isso, Deus abre portas para isso. Jesus está no céu, Ele já foi ressuscitado, Ele vive, Ele já morreu por mim e por você naquela cruz, e se você quiser, você pode sim seguir os caminhos com Ele, aceitar Ele como seu único Salvador, anunciar as boas novas para você de que Ele morreu pelos nossos pecados e a gente não precisa viver por esses pecados, somos libertos dele. Então não existe pecado maior ou menor que Deus não possa te perdoar. Que você aprenda com Pedro e com Judas, que não seguimos o caminho de Judas,
que não seguimos essa busca pelo não perdão ou pela culpa, que é isso que Satanás deseja na nossa vida. Eu já repreendo em nome de Jesus na sua vida, que ele não possa usar brecha nenhuma para poder te apossar dessa culpa, porque ele é acusador, ele é mentiroso, é disso que ele gosta que nós pensamos. E Jesus, o nosso Deus, é o contrário, o oposto que a bondade, que nos traz a lembrança de que ele nos amou primeiro e assim entregou seu corpo e sangue para nos salvar desses pecados, e que eu e você não temos mais culpa, que eu e você estamos limpos pelo sangue de Jesus, somos curados pelo sangue de Jesus. A gente aprenda com essa palavra abençoada, que é a palavra de Deus, essa palavra de vida que ele gosta e deseja para trazer para nós. Amém? Porque Deus é dos vivos. Deus é aquele que quer nos trazer a vida, a liberdade de viver com ele. Aqui na terra se começa essa história, para lá no céu permanecer na eternidade. Amém? Que o Senhor Jesus te proteja e te guie e te traga a verdade, que o Espírito Santo te mostre a verdade sobre o caminho que você possa seguir, que existe um caminho melhor, existe uma história que pode ser construída melhor do que essa do que você viveu, e existe uma porta aberta que Deus está te dando agora neste exato momento, que receba e tome posse dessa bênção que Deus permitiu e está de portas abertas para todos nós. Amém?